Opa, pessoal, beleza? Eu me chamo Natanael Sena, sou CEO da Brand Stories do Brasil, a agência que mais conta histórias e boas histórias de grandes marcas que estão viralizando, reverberando e trazendo dinheiro e engajamento para elas. Só que quando a gente fala das grandes empresas, tem as outras. Quem são as outras? As PMS, que são as pequenas e médias empresas. E as pequenas e médias normalmente começam a contar a sua história pelo digital, ali pelo Instagram, pelo LinkedIn. Então imagina que eu agora tenho sou uma esteticista que tem crescendo muito por aí esse segmento, sou um e-commerce, sou, um cliente de vestuário, eu começo ali pedindo para meus amigos usar o meu produto, postar foto no Instagram. Agora, como que eu consigo escalar no digital? Antigamente a gente panfletava, hoje não existe mais isso, né? Hoje você precisa usar a internet para panfletar o seu produto. Então o que eu fiz? Eu achei o melhor especialista do Brasil, que eu já vinha acompanhando o trabalho dele há alguns anos, né? Também já tive relação comercial com ele quando a gente trabalhou junto na terceira maior telecom do mundo. Peguei um aviãozinho lá de São Paulo para cá, consegui um horário na agenda dele e caí aqui nessa mesa de podcast para tirar dele dicas que vai me ajudar a fazer com que você, pequeno e médio, alcance o seu sonho de vender muito e talvez, se você quiser, se tornar um grande, porque talvez você não queira. Talvez você queira vender muito e abrir franquias e sempre ficar nessa estrutura de pequeno e médio para entregar uma boa experiência. Então eu tô aqui com o Wagner e queria começar perguntando quem é o Wagner Manuel. E aí, beleza? Prazer falar contigo. Bom, o Wagner é um sonhador, né? Comecei minha carreira como vendedor porta a porta, trabalhei alguns anos na Claro, entrei como vendedor porta a porta lá, saí como gerente de canais de agentes autorizados, tive uma carreira de sucesso como um executivo médio lá na Claro e depois passei a trabalhar em parceiros da Claro, né, durante muitos anos e migrei para o marketing digital, né? Então vamos dizer assim que eu sou um vendedor, iniciei minha carreira como um vendedor. E hoje estou no marketing digital como vendedor, me entendo, sou um vendedor, né? Todo mundo é vendedor? Não estou vendedor, eu sou um vendedor, né? Tem muita gente que está vendedor, né? Uhum. E hoje eu estou no marketing, mas eu sou um vendedor. Então hoje eu vendo por meio de mídias digitais, mas auxilio empresas a vender, aumentar seus resultados, escalarem seus resultados por meio do marketing digital. Mas é vender, né? Eu tenho percebido assim, do fundo da garagem para a vitrine da loja, e hoje a vitrine é física, é digital. Esses dias eu fui dar uma aula lá nem lembro qual que era a faculdade, acho que era na SPM ou na FAP, e aí a gente falava, alguém levantou lá dos 4 P's, preço, produto, praça, promoção. E aí como é que você define a praça, né? Porque a gente tá aqui e não tá. Hoje a gente tá gravando porque a gente tem a necessidade, estamos no estúdio aqui, do Gabriel, um empreendedor de 23 anos, e olha a estrutura que ele tem. Pois é. 23 anos, né? 23 anos. 23 anos, estava comentando que já tinha filho. Então, esse é o filho dele, que ele vai ter que, de alguma forma, que eu acho que é a vida do empreendedor. Ele trata a empresa como um filho. Mas para sair da garagem e conseguir espaço... Por que a garagem? Estou falando lá daqueles grandes nomes que a gente tem... o Gates, a gente pode usar isso, a gente pode falar do Zuckerberg na época da faculdade, sempre começa pequenininho. Como que o marketing digital pode ajudar esse cara, que é um cara que até então, por exemplo, quando você fala da sua trajetória, de vendedor porta a porta, para quem não sabe, é igual aquelas tias do Yakult. Exatamente. E para ter uma transição aí pro digital, existe a gente desacreditar de um monte de coisa e reaprender outras coisas, né? Qual que é a relação de aprender com vender, assim, e principalmente no digital? Cara, tentar estar um passo à frente, né? Porque quando a gente estava no porta a porta, e principalmente a gente trabalhava em São Paulo, a gente percebia o cliente cada vez mais arredio a atender as pessoas na porta, a ter um relacionamento mais de contato. E começavam ali a nascer as mídias sociais, o Google começava a ter uma força muito grande. Isso nós estamos falando de 2003, 2004. Né, que era a grande explosão da internet, do início da internet ali, principalmente dos buscadores, né, inicialmente. Então você percebia assim que as pessoas, às vezes você batia a porta do cliente, oferecia o serviço, ele entendia o que você vendia, mas não fechava com você e depois ia para dentro de casa, ia no Google e comprava direto por um 0800 ou comprava por um e-commerce. Então isso, eu não posso ficar aqui, eu tenho que fazer uma mudança no sentido disso e ir atrás realmente até de quem quer comprar.
Quer E dizer, olha que engraçado, pessoal. Se vocês prestarem atenção no que ele tá falando, isso aí de que todo mundo tá preocupado com marketing digital agora, o Wagner tá preocupado com esse assunto 15 anos atrás. Ou seja, é a diferença de um profissional especialista para alguém que começou agora, que vai ter um discurso bonito, porque quem trabalha com storytelling sabe que o discurso vende, é você entender o hard skill, que é a técnica. Então, assim, não adianta achar que é postar e ter sucesso, né? Não, muito longe disso, né? Se você não entender quem é que vai receber a mensagem, como ele vai receber a mensagem, por que ele tá recebendo aquela mensagem, não adianta nada. Por isso que muita gente tenta engajar e fica patinando, fala, pô, por que eu não consigo crescer? Por que eu não consigo alcançar meu cliente? Por que eu consumo todo o meu investimento de mídia e não tenho resultado? Porque o marketing digital hoje ele é um ecossistema, não é só apertar botão. O que é um ecossistema? Faz. Você tem todo um entorno, né? Então você tem os buscadores, você tem o social media, você tem SEO, você tem que ter um bom site com um bom desempenho. Às vezes ele investe muito na criação de um material para divulgar o trabalho dele ou o serviço, só que o site dele demora uma eternidade para carregar. E aí ele não sabe por que não está tendo retorno. Ué, as pessoas hoje não esperam milésimos de segundo, diminui sua conversão em 7, 8%. 1 milésimo de segundo. Para carregar um site, a pessoa abandona. Então, às vezes, tem um investimento grande, maciço na mídia, mas não investe em todo o ecossistema. Então, precisa entender onde estão esses gaps e trabalhar eles como um todo, né? Para você poder se posicionar, para você também não depender só da mídia paga, você conquistar a autoridade do seu site, a autoridade da sua persona, né? Daquilo que você vende, do produto ou do serviço, para que as pessoas te encontrem também de graça nos buscadores e nas mídias. Então, é um ecossistema, é complexo e não é só apertar botão. Então, tem um papel estratégico por trás do marketing digital. Muita gente acha, fulano é gestor de tráfego. Então, chega lá, aperta botão, constrói a campanha, está pronto, está tudo certo. Não é isso, muito longe disso. Então, a minha experiência como vendedor de porta a porta, hoje é muito significativo, porque é entender como que o cliente pensa, como que ele compra, quais são as frases que impactam esse cliente, né? Quais são os gatilhos mentais que a gente vai colocar aqui no nosso conteúdo que vai provocar uma ação do cliente. Isso é importante na hora de vender, né? E de construir uma campanha de sucesso. Sem esses pilares, é muito difícil construir uma campanha de mídia digital de sucesso. Quando a gente vai fazer eu entendi o contexto, mas aí quando a gente vai criar ou fazer o criativo lá, que é a pecinha, eu vejo um monte de empresa mostrando o tamanho dela, a quantidade de clientes que elas têm, colocando uma cacetada de logo, mas pecando no negócio que a gente é especialista, que é o storytelling, que é quando a Gartner, ela tem um estudo que ela diz que toda a quantidade de conteúdos que já foi gerada na humanidade dobrou durante a pandemia e até 2025 vai quintuplicar. Ou seja, a gente tem um volume de informação circulando por aí absurdo e a gente não consegue nem fazer sinapse o suficiente para entender esse assunto. Aí que vem o poder das histórias, porque emocionalmente elas conectam. O conteúdo, para ter engajamento, tem um segredo assim, ou qual que é uma dica que você consegue dar? Porque entendi o ecossistema, mas aí agora o cara da padaria pensa assim, putz, a resposta para mim da pergunta que eu vou dar, eu tenho assim, que assim, não adianta você postar o pão. Pô, 9 da manhã, põe um pãozinho na chapa com requeijão saindo e faz o cara ter desejo. Conteúdo, engajamento, passa por onde, assim? Eu acredito que assim, há uma confusão muito grande com os marqueteiros e às vezes até uma dificuldade do marqueteiro explicar isso para o cliente, né, para os profissionais de marketing, marqueteiros não se ofendam aí, né, para os profissionais de marketing fazerem campanhas, porque também passa pelo ego do cliente, né? Então o cliente, as pessoas querem falarem delas, das empresas dela, do que ela... E o cliente, na hora de comprar, ele não está interessado em você, ele está interessado no que o teu produto ou serviço pode fazer por ela. Então não interessa o tamanho da sua empresa se ele não entender o que a sua empresa pode fazer por ele. Então o segredo de engajamento é você mostrar para o cliente o que você pode fazer para ele, o que o teu produto, o serviço que você presta faz por ele. Entende? Como que você conta essa história? Como que você prende a audiência em 5 segundos, que é a média hoje que as pessoas veem um vídeo. Quanto que é? 5 segundos, a média. Então como que você passa uma mensagem em 5 segundos que conquiste a atenção daquele cliente e faça com que ele veja todo o conteúdo e o que você tem a oferecer para ele.
Então as empresas hoje confundem muito, então elas querem falar dela, do tamanho dela, dos clientes dela, do que ela já fez, de quem que é o dono, de quem que é o CEO. Isso não interessa para as pessoas. O que interessa para as pessoas é o que essa empresa pode fazer por mim. Ela resolve um problema meu? Ela atende a uma demanda minha que é urgente, que eu preciso resolver? Se ela atende, eu escuto, eu me interesso por ela. Então essa conexão tem que haver. Falar de mim é importante para mostrar minha autoridade naquilo que eu faço, mas não é a primeira coisa. O que prende a atenção, o que engaja é falar da dor. Você tem uma dor e eu tenho a solução para sua dor. Às vezes os clientes sabem qual a dor que eles têm. Nem sempre eles sabem, você tem que mostrar para ele qual é a dor que ele tem. Né? Como? Apontando, mostrando, falando da dor em si. Às vezes você, por exemplo, você pode ter um melasma no rosto e nem sabe o que é melasma. Mas se eu mostrar pra você o que é melasma, eu criei... automaticamente você tem uma dor. É aquela conversa lá que pra saber que você está na ilha, você precisa sair da ilha, né? Exatamente. Você tá lá no meio, você não esse é o nosso percebe. Papel. Mas se eu ficar falando de mim o tempo todo, sem me preocupar com o cliente, sem entender a necessidade dele, o que ele precisa, eu não vou criar uma conexão com ele. Então o segredo é como eu me conecto com a pessoa, com a dor dela. O que ela sente, qual a necessidade que ela tem. Isso engaja. E em seguida, mostrar para ela conteúdos que ela valorize. Antes de vender, então. Antes de vender. Por isso que a gente chama funil de vendas, né? Então a gente tem um cliente... Pera. Uou. O que é um funil de vendas? Por exemplo, vamos para a pessoa de estética que está assistindo a gente, que acho que é um dos mercados que mais cresce aqui no sul do país. Principalmente quando agora a gente não tem uma regulamentação tão específica sobre as profissionais de estéticas, então temos muitas por aí, né? De várias formações. A esteticista, a dermatologista, uma especialidade médica, ou a dentista. Então, como a estética trabalha com o emocional e o emocional vende, como que a gente fala de um funil de vendas para um segmento assim, por exemplo? Bom, vamos pensar, vou usar o exemplo do melasma. Às vezes a pessoa tem uma mancha no rosto, mas não incomoda até alguém mostrar que aquilo pode ser um problema, que aquilo pode ser tratável. Então, essa pessoa, ela tá lá em cima no funil, porque ela não identificou sequer que ela tem um problema. Sim. Aí você mostrou aquilo, opa, era um cliente frio. Eu tenho uma manchinha dessa no rosto. Poxa, eu nunca pensei que isso não me incomodava até hoje. Passou a me incomodar. Então eu já desço um nível no funil. Opa, isso passou a me incomodar. Vou te dar um exemplo, essa pinta que eu tenho aqui. Isso pode ser tirado, isso nunca me incomodou. Mas se alguém mostrar que isso é fácil de ser removido, que é muito simples de ser removido, que é barato remover, e que vai ficar muito melhor o meu rosto sem essa pinta, eu desci no funil e em algum momento eu vou estar no Google pesquisando assim, qual é o melhor dermatologista em Londrina para eu retirar essa pinta. Então, eu estava lá em cima no funil, não tinha nenhuma preocupação, essa ruga não me incomodava, e rapidamente eu desci nesse funil, porque alguém me provocou. Disse que é tratável e você vai ficar melhor esteticamente sem essa ruga. Então, esse é um funil de vendas, né? O cliente frio, o cliente morno e o cliente quente. Para falar uma colocação que todo mundo entenda aqui no funil de venda. E você tem que ter conteúdos. Então, se eu tivesse que gerar conteúdo pro cara que tem a pinta, que o Wagner que tem a pinta e que nunca se incomodou, eu vou criar um conteúdo para ele mostrando, né, fotos, vídeos, que é fácil de remover, de que não é caro, de que fica melhor realmente, né? E ele vai descendo. Aí depois ele vai vir para o final de venda, ele vai querer comprar. Então a venda se torna mais fácil, porque eu contei uma história para ele que nem tinha na cabeça dele. E olha que engraçado, eu tô até feliz aqui porque eu percebo que o que eu sou especialista e o que a Brand faz aí para um outro caminho, né? A gente divide o mercado aí das gigantes, grandes, as médias e as pequenas, é justamente defender cada vez mais a contação de história pelo volume de informação. E aí o que você está dizendo é exatamente igual, assim. Se lembra antigamente que tinha a referência? Quem é a pessoa que você me indica? Quem que é a confeiteira referência para fazer um bolo de casamento e tal? Hoje a referência vem pelo Google, vem pelos dados, ou seja, a gente tem que juntar a gente tem que juntar dois skills muito fortes. Que é um soft e um hard, que é, eu preciso entender de comportamento humano e eu preciso entender de tecnologia. Exatamente. Por que é tecnologia? É um robô. Não, cara, é você entender dos algoritmos para eles juntarem a história com o momento. Sim. É tipo isso, um funil de vendas. Exatamente isso. Criar necessidade, às vezes, onde ele nem tem.
Ele não sabia. Ele não incomodava. Porque ele não tava vendo. Ele não tava vendo, ninguém mostrou. Ninguém falou pra ele, ó, você vai ficar melhor, vai ficar mais bonitão se você tirar essa pinta no seu rosto. Tem um caso da Target, não sei se você já ouviu falar, que a Target é uma empresa americana, como se fosse um Walmart. Um Walmart. E aí, em cima das buscas da filha, eles começaram a mandar cupom de aparecer, popar, cupom de desconto de compra de fralda pro pai da menina. Pro pai, não o pai da criança, o pai da menina, pro avô do bebê. E ela nem tinha contado pra ele que ela tava grávida, porque ela só tava fazendo as buscas e ainda não tinha resultado, não tinha confirmação, ainda tava esperando os meses. Ou seja, os dados hoje, que é exatamente esse negócio que você está falando, da gente ter a entrega de alguma dor que às vezes a pessoa nem sabe que vai ter. Os dados, o mapeamento do nosso comportamento digital já diz até assim, ó, se prepara para comprar fralda para tua filha que ela tá grávida. É isso. Exatamente. E é uma das coisas, o ponto forte nosso hoje também é fazer o marketing digital baseado em dados. Né? O marketing sempre foi muito feeling, né? Erro, teste, tentativa e erro. Hoje não tem mais espaço para isso. Tá muito caro. Os orçamentos de mídia estão cada vez menores e a gente precisa otimizar isso. Então, os dados tornam as campanhas muito melhores, muito mais equilibradas. É uma forma de você rentabilizar o investimento. Então, rapidamente, hoje, você tem muita informação. Eu te dei um dado aqui, 4 segundos é a média que as pessoas, a média que as pessoas assistem um vídeo. Não adianta você produzir um conteúdo de 5 minutos, se você não conseguir prender as pessoas em 4 segundos. Então, talvez seja melhor você fazer vários vídeos menores, né, para utilizar melhor aquele material, do que fazer um vídeo de 4, 5 minutos e investir um capital naquilo que não vai te dar resultado. Você vai ter um vídeo só. Então, você precisa saber o que o teu cliente consome, como ele consome, aonde ele consome e quais são as formas mais rentáveis de impactar e trazer esse cliente para você. E os dados hoje te dão isso. Então, você tem uma série de ferramentas, muitas até de graça, que você consegue rentabilizar o teu investimento baseando as suas campanhas em dados. Né? Quais são os melhores horários para postar, porque o teu horário melhor para postar pode não ser o meu, no social media, falando assim, de Instagram, por exemplo. O teu cliente, para o teu público-alvo, postar às 8 horas da manhã pode ser o melhor. O meu pode não ser. O meu pode ser 6 horas da tarde. Mas como que você vai saber isso? Com dados. As plataformas te mostram isso. Ó, você postou tal hora, engaja. Você me postou 5 vídeos 5 a 8 horas da manhã e 5, 6 horas da tarde. Todos das 8 horas da manhã engajaram melhor do que os das 6 horas da tarde. Tá? Muita propensão de que o teu engajamento melhor para o teu público-alvo é de manhã. O teu público-alvo, você está engajando mais no Facebook do que no Instagram. Então, o teu cliente, para o produto ou o serviço que você vende, é melhor ele tá no Facebook, ele não está no Instagram. Então, tudo isso hoje você tem. Então, repetindo, marketing hoje não dá mais para fazer no achismo. Você precisa dos dados para otimizar o orçamento do teu cliente. Então, quando eu faço isso, meu foco está em quem? Está na minha empresa? Meu foco está no negócio do meu cliente. Para que a minha empresa tenha sucesso, eu preciso que o meu cliente tenha sucesso. E rápido. Porque senão ele me troca também rápido. Hoje está tudo muito imediatista. Então, os dados me dão segurança para dizer para ele, ó, você vai investir aqui, não vai investir ali, aqui nós vamos rentabilizar, eu vou ter um cliente muito mais tempo na minha carteira e muito mais feliz. Então, dados é essencial hoje. Você percebe que quando eu começo a entender... Quando eu começo a entender esse cenário, eu vejo assim, eu preciso apostar cada vez mais no digital para que eu consiga ter leads. O que é lead? É aquele possível comprador, vou chamar assim. Para que eu consiga ter lead qualificado para que o meu vendedor saiba aonde ele vai ligar. Antigamente o cara ligava, batia na porta. E é engraçado, porque mudou, né? Hoje as pessoas acham que já vem mais qualificado. Eu não ligo para todo mundo, eu ligo em cima, sei lá, de um formulário de contato. Essa relação de vendas, como que é, acho que essa transição, assim, do modelo que era de porta em porta para o modelo hoje que tá guiado e a pessoa nem sabe. Exatamente. Qualquer site que você acessa, hoje você tem cookies, né?
E ele vai saber todos os passos. A gente consegue saber os passos do cliente. Então, é comum, né? Todo mundo se assusta. Quem é leigo, não conhece, às vezes você entra no Google, faz uma pesquisa de um determinado produto ou serviço, e quando você vai acessar seu Instagram ou seu Facebook, tem lá uma publicidade lá. Ué, pô, o cara adivinhou que eu tô buscando isso? E quando ele escuta, né? Dizem, né? Dizem as vazias que ele escuta, né? Fala a panela de pressão, daqui a pouco você entra no seu Instagram lá, a mulher fala pro marido, ô bem, desliga a panela de pressão aí pra não explodir. Daqui a pouco aparece uma propaganda de panela de pressão no Facebook. Exatamente assim. Fala, caramba, o que tá acontecendo, né? Muito mas bom. Dizem que ele escuta, né? Dizem que o Mark escuta tudo que você fala, mas assim, não há uma comprovação. As pessoas tendem a aumentar, por exemplo, acho que principalmente pelos seus clientes. A gente começa com investimento pequeno e vai indo ou melhora fazer toma aqui um caminhão de dinheiro, que é assim, o dinheiro que é fazer TV, pá, toma aí de marketing digital. Assim, acho que pelo seu histórico, qual que é o comportamento desse perfil? O cara começa apostando R$1.000, R$500. Por que eu tô falando desses números? Porque acho que é um número real que as pequenas e médias conseguem aportar. E aí, com o tempo, vai dobrando. Ou normalmente, qual que é o comportamento dos seus clientes nisso? Depende do resultado, né? Sim. Quando você dá resultado e a pessoa tem possibilidade de escalar, né? Porque às vezes o produto ou o serviço dela ela não consegue escalar tão rápido assim, né? Então não adianta você fazer muita publicidade, porque ele pode ter um problema de entrega, problema de produção, etc. Tem muito serviço. Mas o que a gente indica como consultoria nesse momento? Que ele comece pequeno, né? Se tiver que errar, a gente erra pequeno, até ele entender realmente quem é o público-alvo dele, aonde está o público. Pô, meu público-alvo é do YouTube, é do Facebook, é do Instagram, é do TikTok. Aonde eu acho o meu público? Onde a minha conversão é melhor, onde eu vou ter um ROAS melhor. As pessoas se surpreendem onde está o público? Se surpreendem. Porque assim, porque você pensa com a sua cabeça. Então, se você consome Instagram, a propensão de você achar que, pô, vou fazer Instagram porque todo mundo vê Instagram, meu cliente tá no Instagram e vou investir lá. E o teu cliente pode ser uma pessoa mais velha que tá no Facebook, não sabe nem direito o que é Instagram. Então, você precisa mapear para saber. E aí você está investindo um caminhão de dinheiro no Instagram só, seta a campanha só para Instagram, aí fica mais caro ainda. E o teu cliente está lá no Facebook, você não está impactando o teu cliente. Então, o estudo de saber quem é o teu cliente e aonde ele consome as mídias é o primeiro passo. É o beabá do marketing digital. É identificar a sua persona. Se você não sabe quem é a sua persona, o primeiro passo é identificar. Eu sei o que é a persona, né? Mas eu queria que você, talvez quem tá assistindo a gente aqui não deve entender tão bem esses conceitos, mas o que é a persona? Persona nada mais para trazer num linguajar mais claro para quem está nos escutando e assistindo, quem é o teu cliente? Qual é a idade, qual o gênero, qual a classe social, qual a escolaridade, onde ele mora, onde ele tá, saber quem é ele. Às vezes a gente acha que sabe, mas não sabe. E aí quando você tem os dados na mão, você fala, puxa vida, mas eu achava que meu cliente era totalmente diferente desse. Principalmente no meio digital hoje, porque é tanta coisa, é tanta informação, é tão rápido, que você não consegue, às vezes quem é leigo no assunto não consegue identificar isso. Então ele está gastando, às vezes, por exemplo, vou dizer assim, vamos trazer para o mercado. Às vezes o meu cliente é de 40 a 50 anos. E eu estou gastando impressão e dinheiro para impactar um de 20 a 50. Então, esse orçamento que eu estou perdendo aqui... Tá rasgando dinheiro. Estou rasgando dinheiro para impactar um jovem que vê, passa, às vezes até clica, mas não é o meu público. Entende? O meu público é mulher e eu estou impactando homens e mulheres. Entende? Então, você identificar isso, para mim, é o primeiro passo. É o beabá. É o feijão com arroz do marketing, é saber para quem você vende. Quem é o teu cliente. Porque até a forma de comunicar você vai mudar quando você souber seu cliente. Às vezes está comunicando geral, tendo um tom de voz para amplo, quando você poderia estar falando especificamente para um público que entender melhor aquele tipo de linguagem. E que compra mais fácil, né? Que exatamente, porque você está falando com ele. Né? Ele entende aquela linguagem que você está falando. Porque hoje é muito diferente você conversar com uma pessoa de 22 anos e conversar com uma pessoa de 50. Né? Os interesses são diferentes, a linguagem é diferente, de repente até a formalidade para um é diferente do que é para o outro. Então você precisa entender o teu cliente. E sem dados você não consegue entender o teu cliente. É engraçado, quando você fala isso, na minha mente assim, remete a comportamento. Sim, você precisa entender o comportamento das pessoas para qualquer coisa. Que pode ser assim, exemplos que você me dava lá 15 anos atrás, 10 anos, sobre gestão
e sobre a cenoura, que era assim, o que que eu faço para essa equipe? E principalmente do cliente é a mesma coisa. Hoje, a gente não pode mais pensar em venda com a minha cabeça. Eu sou especialista nisso, nisso e nisso. Não é. É com a cabeça do meu cliente. O que que interessa pro meu cliente que ele vai parar para me ouvir para que depois eu venda para ele. Então, se eu penso venda com a minha cabeça, eu não vendo. Se eu quero montar uma proposta pro meu cliente com tudo que eu tenho de certeza, eu não vendo. Eu tenho que entender o que ele quer ouvir e pensar com a cabeça dele a solução que eu vou oferecer. Porque às vezes eu posso pensar em metaverso, tecnologia, o cara fala assim, cara, eu quero um GIF de WhatsApp. Como é que funciona esse negócio eu acho que eu vou chamar de cenoura assim, e eu queria, se você pudesse dar um exemplo de como que se fazia lá atrás, e talvez o lá atrás não é tão distante, talvez você tá aí com uma empresa que o cara tem que todo dia bater, porque você está no interior, para vender farinha de porta em porta, e você tem uma equipe de vendas. Como que a gente consegue de fato criar uma motivação baseada em comportamento e não em resultado? Que é assim, ó, você tem que me trazer 40 leads, ó, você tem uma meta de 50 vendas, isso aí é o que todo mundo faz. Como que a gente consegue como gestor, seja dono de uma padaria ou dono de um podcast com equipe de venda, ou eu, empreendedor, como que eu consigo me motivar? Porque às vezes eu acordo e não me motivo, mas se eu penso assim, ó, eu gosto de viajar de Fusca com meu pai, isso me motiva. Como é que funciona isso? Assim, acho que numa transição, como você fazia lá atrás, e aí acho que com todas as suas certificações que você tem aí, do Facebook, do Google, da Meta, tal, como que vai isso pro digital? Eu acho que eu penso sempre como se fosse um namoro. Como começa a conquista? Bebê. Como que você começa a conquista, né? A conquista não é uma venda. Tem que vender a minha pessoa. Você tá se vendendo. E pra quem é feio igual eu, você tem que usar várias artimanhas, fazer dar risada e liberar Mas a melhor dopamina. conquista não é quando você tá olhando o interesse dela, não o seu. Principalmente quando você tá falando de um relacionamento que você se apaixona, você tá tentando se vender, mas focado nela. Uhum. Essa é uma forma de conquistar, né? Sim. Então você quer saber qual cor que ela gosta, como ela gosta de se vestir, onde ela gosta de jantar, qual vinho ela gosta de tomar, onde ela gosta de passear, pra onde ela sonha viajar. Ó, dica aí, pessoal do Tinder, hein? Os punheteiros de plantão, pega essa aqui. Aí você pega e você tá olhando o interesse da pessoa. Uhum. Vender é isso. Quando você fazer gestão de gente também é isso, porque não deixa de ser uma forma de vender. Uhum. Então, quando o interesse é no teu cliente, seja ele interno ou externo, as coisas fluem melhor. Eu sempre procurei usar isso na minha gestão, quando eu fazia gestão de pessoas, né, de time grande, era focar no interesse do meu cliente, que era o meu subordinado naquele momento. Então, o que ele gosta de fazer, de onde ele veio, para onde ele vai, quais são os sonhos, o que ele quer estudar, qual é o nome da esposa, qual é o nome dos filhos, qual é o nome do cachorro, né? Saber por quê. Diante disso, você consegue mexer com os sonhos dessas pessoas, gerindo. E quando a gente vem para o marketing digital, é isso, você está mexendo no sonho, no desejo, naquilo que vai resolver uma dor. Então, vender, para mim, sempre foi me colocar no lugar do outro, tentar me colocar no lugar do outro e entender como ele vai receber aquela mensagem. E quais botões eu aperto para ele entender que aquela mensagem é importante para ele e conquistar o coração dele. Racionalmente, a gente não compra nada. Racionalmente eu vou pensar, vou guardar esse dinheiro aqui. Se você pensar 10 minutos, realmente eu preciso disso, você vai, se você der uma volta, quantas vezes não aconteceu isso? Você entra, gosta pra caramba, você vai dar uma voltinha, você fala pro vendedor, já volto. O vendedor já até desanima, se já volto dele, é porque ele não comprou de fato aquilo naquele momento e ele vai repensar. Por quê? Porque a gente compra com o coração. Então, se o vendedor, seja ele por meio do marketing digital, seja ele na porta do cliente, seja ele no embalde marketing, se ele não conquistar de alguma forma o coração, se a mensagem que ele está passando não gerar o interesse e o desejo no coração daquela pessoa, não vai vender. Não vai vender e vai gastar um caminhão de dinheiro e não vai entender por que não está vendendo. E hoje esse negócio eu vou ali e já volto, parece que não, mas ele é mais frequente do que a gente imagina, porque antigamente você tinha que falar isso para uma pessoa. Hoje em dia você tá aqui, ó, no feed, aí passou um anúncio. O vou ver e já volta é você fazer isso, ó. Você arrasta o dedo, você nem precisou. Eu vi esses dias uma frase muito boa, assim, que o cliente bom é aquele que questiona, que reclama, que liga. Porque hoje as pessoas vão embora e nem dão um tchau. Algumas ainda falam, tá muito bom o seu serviço. Só não volta. Esse é o pior cliente, né? O que não reclama. O que não reclama. O que tá no cliente, né? O que tá no sigilo. E às vezes quando um cliente vem reclamar de um produto ou serviço, a empresa às vezes, mas o que isso tem a ver com marketing digital? É o ecossistema.
Comportamento. Você investe um caminhão de dinheiro no atendimento, ou na divulgação, na parte de marketing, divulga a tua empresa, o cliente te procura, só que o seu atendimento é péssimo. Aí você não tem um ROI positivo, você vai culpar a agência de marketing. Pô, não tô tendo resultado. Mas o problema às vezes tá na venda. Pô, às vezes eu te trouxe o lead, o cliente bateu na tua porta. Quanto tempo hoje, por exemplo, a nossa comunicação, o telefone virou o WhatsApp. O 0800 de antigamente, hoje virou o WhatsApp. As empresas estão implementando o WhatsApp. Só que demora um dia para responder o cliente. Não, pô. O telefone hoje, o WhatsApp hoje é o antigo 0800. O cliente quer, quando o cliente está procurando algo para comprar, ele quer a resposta na hora. Se você demora para responder o WhatsApp, ele já foi buscar uma outra solução. E alguém que vai responder mais rápido. Exatamente. Então você investe um monte de dinheiro. Acho que vai ter que cortar. A TV desligou. Ah, não? Então bora. Você investe um monte de dinheiro. Você investe um monte de dinheiro numa campanha de mídia, coloca ela para clique WhatsApp. Então, aí o cliente já cria uma expectativa. O WhatsApp vai me responder na hora. E demora, às vezes, se você demorar 10 minutos já é muita coisa hoje. Outro dia eu fiz uma experiência, fica 10 segundos, não vou falando 10 minutos. Pega um telefone, liga para uma pessoa e fala alô e para. Pausa 10 segundos. Desliga, vai ficar, o que aconteceu? É o sentimento que a pessoa tem quando ela manda uma mensagem para você querendo comprar e você demora para responder. Então tem empresas hoje investindo muito em mídia, mas não conseguem ter uma ferramenta, uma estrutura organizacional ali por trás para atender o cliente. E aí não sabe porque não tem resultado. Fala, mas o cliente clicou no meu anúncio, o anúncio era bom, vendedor, mas porque não fecha, não está fechando a conta. Quando vai pro fator humano... Mas quando entra o fator humano, ou ele ter até soluções hoje, se ele não consegue atender de forma humana, vamos colocar um robozinho, um bot lá para atender esse cliente. Mas não pode deixar no vácuo. Porque tem soluções. O cara esperou 10 minutos. Na cabeça dele é o seguinte, se eu quero comprar um produto ou um serviço, e o camarada está me demorando 10 minutos para responder, ou às vezes um dia, se eu tiver um problema com essa empresa, quanto tempo eu vou levar para resolver? Porque se para vender ele está me atendendo dessa forma, então por isso que eu volto a falar, o marketing, ele é um ecossistema 360, não adianta. Você tem que olhar a cadeia como um todo para ter resultado. Se você focar, vou criar uma continha no Instagram, vou botar ali 2, 3 mil reais e vou ficar rico com marketing digital porque é o melhor negócio, é o negócio do momento, não é assim. Tem muita gente vendendo isso por aí, mas não funciona assim. Precisa ter estratégia, precisa estar tudo alinhado para que você tenha, de fato, um resultado permanente. Porque ninguém investe para ter um resultado de 15, de 20 dias e depois morrer. Então, o resultado é uma construção 360, que envolve atendimento, velocidade de site, velocidade de atendimento, se você mandar direto para o WhatsApp. Você tem que ter essa estrutura para poder atender teu cliente direito. Senão não vai funcionar. É engraçado, assim, é uma jornada que no fundo, ou mentira, é uma jornada que no final entrega uma experiência. Que é aqueles termos famosos que cada vez mais tem o cara de UX, tem um cara de CX, tem um cara de, sei lá, XX. Lá na Europa a gente usa BX, que é o PX. Usa o BX, que já tá usando aqui no Brasil, que é o Brand Experience, essa é a experiência de marca que o cara tem. Mas lá a gente usa o PX, que é o People Experience. A experiência que aquela pessoa... Única, né? Única. E aí que tá o problema, que é, assim, individual massivo. Qual que é a experiência que aquela pessoa tem comigo para que ela recomende o que eu faço? E aí fala assim, mas eu sou um CLT dentro de 6 mil funcionários do quadro da minha empresa. Só que você também tem que cuidar por isso, porque às vezes você não tá falando da marca, você tá falando da sua marca, que é o seu nome. Como que aquelas pessoas que eu me relaciono ao longo do meu dia falam sobre a experiência que eu entreguei para ela? Tem um negócio que é maravilhoso, assim, quando alguém vem te pedir um negócio de trabalho, se for seu amigo, você ajuda. Se for alguém que nunca conversou com você, você vai pedir para seguir o processo. Aí trava. Quando a gente entra no mundo digital de pequenas e médias empresas, eu vejo principalmente pelos meus amigos que são nichados para atender exclusivamente pequenas e médias empresas, e principalmente os que não trabalham com serviço, os que trabalham com produto, vendendo copo, vendendo computador, vendendo capa de celular.
eles têm uma imagem que o marketing digital tá longe do negócio deles. Ah, não, isso aí eu tenho que gastar 7 mil reais por mês. Eu preciso para vender capinha de celular, ou para vender pastel, ou para vender, sei lá, hambúrguer. O marketing digital conversa com essas empresas? Todo mundo. Quem não tá no marketing digital hoje tá morto. Não tem jeito. As pessoas, o brasileiro é um dos povos que mais consome tempo no telefone, ou nas mídias sociais, no telefone, na telinha. Não tem mais hoje. A TV está conectada. O cara está assistindo TV, mas é conectado na TV, no YouTube. Então, se você não tiver nesses canais, e eu acho que o marketing digital, hoje, antigamente, qual era a única estratégia do pequeno? Era contratar um panfleteiro, colocar no farol para distribuir panfleto. Gastava lá uma grana, metade ia pro bueiro, porque os caras não distribuíam o panfleto do cara, e metade ia pro lixinho do carro. Era a forma dele panfletar. A mídia social traz acesso à publicidade de um pequeno negócio. Ele não tinha. E nós não estamos falando de centenas de milhares de reais. Com pouco dinheiro hoje, ele consegue, e com uma boa estratégia, ele consegue colocar o negócio dele na frente do cliente que ele precisa. Né? Chovendo, fazendo sol, né? Porque o panfleteiro também no dia de chuva não dava, porque estava chovendo, no dia do sol também estava muito sol, e então não tinha resultado. Hoje as empresas têm resultado, mesmo sendo pequena, com uma boa estratégia, com uma campanha bem enxuta, conhecendo bem quem é o cliente dele, né? Para a gente poder otimizar o recurso que ele tem, que às vezes é pequeno, mas ele consegue ter resultado e aí vai escalando, né? Começa pequenininho. Uma campanha bem enxuta é R$1.000 no mês, 2.000? R$2.000 ele já consegue começar a ter um pouco de resultado, dependendo do mercado que ele tivesse. Se não for um mercado muito concorrido e tal, ele já consegue investir, né? Então, isso trouxe a possibilidade do pequeno comerciante realmente ter ali, o pequeno empreendedor ter um resultado. Né? Seja ele aqui, para usar o exemplo da esteticista que você usou, seja uma esteticista que acabou de se formar e que monta um Instagram dela, que daqui a pouco está impulsionando e ganhando autoridade e trabalhando, e daqui a pouco ela começa a ter resultado até no orgânico. Então, assim, com uma boa estratégia é possível. Então, eu acho que o marketing digital ele veio também para democratizar o marketing. Quando você pensava em marketing há 10, 15 anos atrás, você olhava e pensava em grandes empresas. Para o pequeno, sobrava o panfleto, velho e bom panfleto. Não tinha muita saída para ele. Né? E a melhor propaganda que tinha, que era o boca a boca. Então ele tinha que prestar um bom serviço para no médio e longo prazo ele ter retorno do boca a boca e da panfletagem. Hoje não, você monta um negócio hoje, tem um empreendedor, já, às vezes as mídias sociais dele já está trabalhando antes do negócio estar estruturado. Já é possível fazer isso. Então eu me lanço ao mercado antes até de estar enraizado e estar estruturado fisicamente naquilo que eu tô fazendo. Eu já consigo fazer um lançamento de algo que nem existe. Né? Antes não, o cara precisava fazer uma fachada, ter uma vitrine e tal. Hoje não. Hoje tem exemplos de lojas fechadas. A Virgínia não tem loja, a esposa do Zé Felipe. Não sei se tem loja física, mas numa live, a gente tem muito caso assim na China, que as meninas fazem as live commerces, né? E vende horrores em horas, coisas que uma loja física num shopping que tem que pagar aluguel, para quem não sabe, final do ano, dezembro, tem que pagar o 13º do aluguel. Ele é o seu sócio no lucro, porque se você começa a ter prejuízo, ele não vai dividir o prejuízo, mas se você vende mais, tem que dar um pouquinho pro shopping. Aí você pega quem já conta uma história nas redes sociais, uma Virgínia da vida, em 2 horas ela vende mais do que uma Riachuelo que tá pagando os 30 pau de aluguel, sei lá, num JK da vida ou em qualquer uma dessas grandes redes, assim, sabe? Então eu acho que o marketing ele veio para isso, né? E cada vez mais as pessoas estão consumindo mídia no telefone, as pessoas estão conectadas o tempo todo, né? O brasileiro gosta muito, né? Instagram, TikTok e WhatsApp, né? Então hoje tem mídia crescendo, Instagram, o Reels do Instagram cresceu 57%, né? Então, de um ano para o outro. Então, que foi uma reação do Instagram ao TikTok, né? Então tá crescendo muito. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo conteúdo em vídeo, conteúdos curtos, mas principalmente conteúdo. Então, contar uma boa história, uma história que tem a ver com a necessidade ou com uma dor, que resolva um problema. Se você tem um produto ou um serviço que resolve uma dor ou um sonho, se você contar uma boa história focada no cliente, não em você, você vai vender e vai ter sucesso e vai engajar. Quando a gente está falando do crescimento, tem um estudo da Gartner
que ela disse que a cada década 8,5 milhões de brasileiros perdem o hábito da leitura. O podcast é o Brasil é o terceiro maior país consumidor de podcast. Ou seja, quando a gente acha que fazer um e-mail marketing resolve, e aí a gente vê que 82% do consumo do tráfego da internet até 2024 é streaming, é vídeo, talvez o e-mail marketing que a gente tem certeza que faz, que funciona para o nosso cliente, talvez não é, pelo contexto que a gente tem de comportamento daquele nicho, Mas né? até no e-mail marketing já mudou. O WhatsApp mudou. Não, o que as pessoas estão fazendo hoje? Mandando um vídeo no e-mail. Por exemplo, o WhatsApp começou com texto. Sim. Figurinha, ou seja, as pessoas não davam mais, estavam igual a pintura rupestre lá. Depois, áudio. Pô, ninguém tá mais escutando áudio. Mete o quê? Velocidade no áudio. Agora, se você pega o WhatsApp e clica no botão, para quem já atualizou, clica lá no botão do áudio, clica, não arrasta para cima. O que ele vai fazer? Ele vira um vídeo. Para que você, ou seja, se a gente, se a Meta, dona do WhatsApp, tá se preocupando para onde as coisas estão caminhando no digital, por quê? Para conseguir entregar a melhor experiência para o cliente, por que a gente acaba esquecendo esse assunto? Mas isso tem um pouco a ver com a evolução do ser humano, né? Você vê assim, quando Gutenberg inventou a escrita lá atrás, era a única forma... A prensa. A única forma que você tinha de consumir conteúdo era lendo. Sim. Isso foi vindo até o rádio. Veio o rádio, já houve uma pequena transição, porque era mais fácil você escutar do que ler, né? O nosso cérebro, ele consome energia, então... a gente tem, só para dar uma contextualizada, a gente tem alguns bilhões de neurônios que fazem as sinapses, que são os impulsos que diz, tô com fome, tô com sede, ama aquela pessoa, o que ele fala, o Wagner não tá falando A e tá entrando A na minha cabeça, isso se chama transdução, né, de informação para informação neural. Como que a gente tem mais sinapses acontecendo do que... neurônios, então o corpo automaticamente ele vai selecionar o que ele quer absorver de conteúdo, porque senão ele vai gastar para fazer o coração pulsar, eu respirar. Um exemplo, assim, em 6 minutos de conversa nossa, então anotei isso aqui. Em 6 minutos de conversa, a gente tem mais de 2 milhões de stories postados, 3 milhões e meio de pessoas entrando em reunião no Zoom, 500 mil de pessoas em 6 minutos se candidatando a uma vaga no LinkedIn e mais de 300 milhões de mensagens de WhatsApp. Ou seja, a gente tá bombardeado, que é exatamente isso. Quando você fala do Gutenberg, e agora? Quando tá tudo isso, né? Eu preciso me reinventar. Então, mas o vídeo veio com isso, né? Porque aí veio o rádio. As pessoas migraram, uma parte migrou pro rádio, porque ouvir é mais fácil que ler. Quando veio a TV, se você fizer um ciclo, né? Veio a TV na década de 60, 70 aqui no Brasil, né? 60 nos Estados Unidos, as pessoas migraram pro vídeo. Na TV você tá consumindo vídeo. Quando vieram as mídias sociais, né? Facebook, o YouTube começou a bombar como? Vídeo. A pessoa tá voltando, mesmo na mídia social, ela tá voltando a um hábito de consumir conteúdo da forma que ela já consumia desde 1970. Vai e volta o tempo todo. Aí o Facebook tá percebendo agora o seguinte, o TikTok vem com vídeo e cresce de uma forma absurda. As pessoas monetizando no YouTube milhões de reais com vídeos. Aí a Meta veio e era muito carrossel, e aí ela tá voltando ao vídeo. Aí o que tá viralizando mais? Qual é a mensagem? Aí que eu dividi. Qual é a mensagem que o teu cliente está passando? Eu quero consumir vídeo. Eu quero facilidade para entender. Exatamente. O que você tá falando, porque é tanta coisa que o cliente recebe hoje que ele não entende. A gente não entende. Às vezes a gente tá lendo um negócio, a gente já leu 15 vezes e não vê que em vez de estar escrito A, tá escrito C. E assim, o cérebro não processa, né? Às vezes você lê 4, 5 páginas, tem que voltar. Porque você nem lembra mais do que você leu. Então, assim, até a Meta deu teve que repensar, porque ela tinha um negócio, veio o TikTok com vídeo, ela já tinha a experiência do Google com o YouTube, das pessoas consumindo muito conteúdo no YouTube, e ela apostando em carrossel, em stories, curtinho de 15 segundos, mas o forte era o carrossel. E aí, quando vem o Reels com os vídeos, ela traz de volta aquele público que tinha migrado um pouco lá, mas que não quer ficar vendo só dancinha, quer ter um pouco de conteúdo e tal. Traz um pouco esse pessoal de volta para a base dela, cresce o Reels muito hoje, por quê? Porque ela tá entendendo a mensagem do que o cliente dela quer entregar vídeo. Não é sobre dados, é sobre relevância. Relevância vem sobre comportamento, e comportamento está falando de experiência. Ou seja,
qual que é a história que eu conto para que emocionalmente, não é abraçar a árvore e sair chorando, é emocionalmente como que eu entrego uma boa experiência para aquela pessoa que tá ali. Por exemplo, a gente veio gravar um podcast aqui, aí alguém do time do Gabriel falou assim, hoje, consegue mandar a imagem pra gente pôr na televisão? Ou seja, a gente chegou, não sei se você percebeu, mas já tinha um copo com água. Quanto custa um copo com água? Ó, esse copo aqui não é um copo que você compra, é um copo de vidro, então custa menos ainda porque ele só investiu uma vez. O copo com água estava pronto na mesa. Ou seja, é um pequeno detalhe que faz... Oferecer um café. Exatamente. A tela já estava montada. Essa experiência é sensorial. Nós somos seres sensoriais. Então você percebe desde o cheiro agradável, o ambiente limpo. No Catuaí, tem um shopping aqui, acho que é Catuaí o nome, não é? Eu entrei, primeiro eu fui sozinho lá no shopping. No dia seguinte que eu cheguei, eu fui no shopping, e aí eu entrei, passou uma moça por mim, e eu falei assim, nossa, eu não falei, né? Eu pensei, que moça cheirosa. Porque ela só era cedo, eu fui logo 10h05, fui comprar um cinto lá. E aí eu falei, nossa, mas que moça cheirosa, tô sentindo um cheiro bom. Aí depois a gente voltou no shopping. Não, mentira, aí eu fui sair do shopping. Quando eu fui sair do shopping, o mesmo cheiro na porta. Aí eu me toquei e falei assim, nossa, não é o cheiro da moça, é o cheiro do shopping. Aí a gente voltou no mesmo dia pra almoçar, não foi? Voltamos com um casal de amigos, o Caio e a Morgana. Quando a gente voltou, aí eu falei, Caio, sente esse cheiro. A gente passa da porta, tem o ar-condicionado lá, ele deve soltar algum cheiro, e você tem um cheiro exatamente de um perfume, assim. A Farm fazia isso antigamente, não sei se ainda faz, mas quando você falou de sensorial, é você entregar uma experiência, às vezes, no cheiro, né? Exatamente, uma experiência completa, porque as pessoas gravam, é isso que fica na nossa mente. De fato, aqui, se eu não voltar nunca mais aqui no estúdio do Gabriel, espero voltar mais vezes aqui, prestigiar o trabalho dele, sempre bom ver um empreendedor tão novinho assim, eu até assustei, tem 22 anos, com uma estrutura tão bem montada. Pessoal, quem tá ouvindo a gente super indica aqui, porque a estrutura do Gabriel aqui é espetacular, e vocês estão vendo aí, né, pela gravação também, né, e é espetacular, e você vê um jovem desse investindo, mas a experiência foi tão boa, que você, mesmo eu não voltando aqui, todo mundo, eu vou indicar, tô fazendo já aqui de viva voz, indicando, né, para quem tá me assistindo nas minhas redes, e vou falar também em off, para quem eu vou contar da experiência. Então, assim, uma experiência bem vivida hoje, ela é divulgada, ela é, né, publicizada para muita gente. Como a gente tem muito dado, que a gente já falou lá de quintuplicar até 2025, a gente sempre vai pegar uma referência de alguém que tá perto da gente e não é que conta uma boa história, mas que encurta um tempo daquela jornada. Então, assim, todo mundo tá vendendo tudo, aí você pega pra um amigo, sei lá, eu tô aqui, eu vou falar assim, pô, Wagnão, faz muito tempo que eu não venho em Londrina, onde eu posso comer tal coisa? Bom, é isso. O que o digital faz é exatamente indicar... De forma massiva. O que é forma massiva? Você conseguir explodir aquilo pra muita gente, pra falar numa linguagem que é mais acessível. Muita gente, alcançar muita gente com o mesmo perfil de consumo. Só que tem que estar preparado para atender. Para atender. Né? Esse é o grande desafio do pequeno e médio empreendedor e dos grandes também, tá? Assim, atendimento ao cliente hoje é uma pedra no sapato de todo mundo. Né? Antigamente falava assim, é o back-office. Hoje, na verdade, não. Porque a maior, acho que o skill, a gente tem uma divisão, assim, hard skill e soft skill. Soft skill é tudo aquilo que a faculdade não me ensina, que é intangível. É eu saber chegar aqui e começar uma conversa com o Wagner, eu entender de relacionamento, eu saber me comunicar. Porque senão eu posso me tornar, vou pegar um exemplo aqui, eu posso tornar um médico que tem um hard skill muito desenvolvido. Que é, sei lá, eu sou um neurocirurgião. Cara, você precisa ter um soft skill, mas seu hard skill, você também depende dele ser muito bom para você operar alguém. Só que se você não tiver um soft skill bem desenvolvido, quando o paciente chegar na sua frente e você não conseguir explicar nada para ele, ele vai sair dali e vai jogar no Google o que você falou e às vezes nem volta. Então o que eu percebo assim, tem grandes blocos de concentração que estão se dividindo. A gente tem corrido para desenvolver os hard skills, mas se a gente não desenvolver como sociedade os soft skills, a gente sempre vai depender de alguém. E aí, assim, tem uma ótima campanha, que é o que você tá falando, mas quando cai no atendimento, que antes ninguém ligava, sabe? O meu primeiro emprego, sei lá, foi de panfleteiro, depois passou o tempo, não tinha naquela época, as pessoas começaram a trabalhar em call center para pagar a faculdade, teve esse modelo. Só que hoje, se o seu call center
ele que entrega a experiência final não tiver bem desenvolvido... Você matou todo o investimento. Todo. E é caro um cliente. Um lead qualificado é caro. E aí, às vezes, ele morre por falta de atendimento. Você fez um esforço. E aí, por isso que eu digo assim, às vezes as empresas fazem um esforço, um investimento muito grande na atração, né? Porque atrair um cliente hoje está cada vez mais caro por conta da concorrência e do custo de mídia, mas não investe tanto para manter aquele cliente na sua base. Então, cada vez eu vou ter que investir para trazer mais gente, porque é um funil, e o funil está com um buraco muito aberto embaixo. Então, eu tenho que pôr muita gente lá porque eu não faço retenção, eu não consigo prestar um bom serviço. Então, é melhor que, principalmente para o pequeno e médio empreendedor, que ele consiga investir um pouco menos na atração para ter como qualificar também o seu atendimento, na prestação do seu serviço ou do seu produto. Investir nisso é tão importante quanto investir na mídia. Porque senão você sempre vai ter que trazer mais, sempre vai ficar mais caro para você trazer e você, uma hora, você morre. E aí não adianta querer ganhar escala, né? Não vai escalar. O escalar aí pode ser um tiro no pé. Entendeu? Pode ser contra o negócio. Eu fui na loja que mais vende Ferrari na América, fica em Orlando. A Flórida, para quem não sabe, é o melhor estado do Brasil, né? Então, Orlando tem, assim, comprovadamente a loja que mais vende Ferrari fica em Orlando, e eu fui nela. E é interessante porque, assim, quando você fala exatamente de experiência, eu cheguei lá e eu cheguei com a minha mente setada para São Paulo. Você vai lá na Avenida Europa, você vai ter uma dificuldade para entrar na loja. Quando você entra, você não vai ser tratado do jeito que eu esperava ser tratado lá, né? Eles vão te olhar, por mais que tenha todo esse conceito, o cara vai falar, não entra no carro. Beleza, cheguei na loja lá da Ferrari em Orlando. Aí a moça me atendeu em inglês e ela fez a seguinte pergunta: como você gostaria do seu café? Ela não me ofereceu café. Ela perguntou como eu gostaria. Tipo, não tem chance de você dizer o não. Aí eu falei assim, quero ver. Então pensei, né? Falei, eu quero um vanilla coffee descafeinado. E aí veio o café. Aí ela perguntou qual idioma você tem mais facilidade para falar. Aí eu falei português. Aí veio um rapaz, um jovem. Provavelmente ali eles já tinham alguns perfis segmentados. Então veio um jovem, um pouco mais velho do que eu. Mas ele veio me atender. E aí ele começa no salão de baixo, ele tem algumas Ferraris, tem uma Ferrari de corrida e tem um motor fora. Ele começa a explicar tudo dos carros. Falou, esse carro aqui é o que o Schumacher correu, esse aqui é o motor, esse é feito isso. Ele conta toda a história. Aí ele fala, agora vamos no andar de cima. Aí ele me levou pro segundo andar, tem um elevador, você sobe e é como se fosse uma garagem. Sem brincar, devia ter umas 15 Ferraris lá. Tem umas 3 de conceito que tem só um banco que nem pode sair. E aí ele falou, essa Ferrari aqui é desse rapaz, tal, conta a história do rapaz. A desse daqui, o dano é isso aqui. Eu falei, mas por que eles deixam a Ferrari aqui? Aí ele falou, essa daqui foi comprada ano passado, a fila de espera era de 6 meses, ela custava $700 mil e agora ela tá valendo $1 milhão e pouco. Aí ele me levou pra outra, me mostrou lá a Ferrari, falou, essa daqui é $1 milhão e 200 mil. Quando ele comprou, fila de espera de 1 ano, porque ele personaliza. Então, um adesivo custa $35 mil. Personalizou, fila de espera de 8 meses com a personalização, pagou 1 milhão e 200, está valendo 1 milhão e 400 hoje para vender. O que ele estava falando para mim ali não era da Ferrari. Aquilo era como uma galeria de arte. E ele estava falando assim, olha esse dinheiro, o quanto que isso está rendendo aqui parado, transformado num carro, mais do que um apartamento. Então, quando eu saí dali, eu entendi toda a experiência que ele me conduziu, e olha que eu entendo disso, dentro de uma jornada. Primeiro ele falou, o Schumacher, olha o motor fora, Aí depois lá atrás ele mostrou lá o ato 2, que são os validadores. Vários carros que as pessoas nem estavam usando, mas elas estavam rentabilizando aquilo. Então, esse processo do fator humano, ele sempre vai ser essencial para a gente entregar uma boa experiência. Ou seja, não adianta eu conseguir escalar, querer vender cachorro quente para todo mundo se eu chego no balcão e trato mal a pessoa, né? E é muito comum, muito comum, muito comum. O atendimento é um problema para qualquer empreendedor hoje, né? Então, quando ele escala, esse problema ele é multiplicado por alguns fatores, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? O atendimento ao cliente
seja no atendimento por um produto, depois que dá um problema, ou no serviço em geral, ele precisa prestar atenção, porque, e eu volto a repetir, o marketing é um ecossistema. Então não adianta investir um canhão de dinheiro no marketing se você não tem uma retaguarda que vá te auxiliar a atender bem aquele cliente na jornada que ele vai ter com você, na experiência que ele vai viver dentro do teu negócio. No meu caso, eu tenho uma agência de marketing, recebo 300 clientes e a minha capacidade de atendimento é para 100. 200 não vão ser bem atendidos. Entende? Então, eu preciso me preparar. Não adianta, eu preciso estar preparado para atender 300 antes de ter os 300. Uhum. Normalmente, a gente faz o papel invertido. A gente quer ter os 300 primeiro para depois se preparar para ele. E aí, não dá. O cobertor fica curto. O cobertor fica curto. E aí, você vai passar, você não vai ter uma boa experiência de atendimento, não vai dar qualidade no teu atendimento do teu cliente e você vai perder, e aí a publicidade negativa é muito maior do que a positiva. Nossa, quanto custa recuperar uma imagem desgastada, né? Por isso que assim, a gente tem que ir no marketing, principalmente no digital, que a facilidade, escalabilidade dele é rápida, né? Se você tiver dinheiro para investir, você tem que tomar esse cuidado, porque senão você escala demais, traz muito cliente, não consegue atender e aí o efeito é negativo. Boa, Wagnão. A gente está quase 1 hora falando aqui. Eu queria que você deixasse um recado final para quem está não só querendo investir em marketing digital, mas para aquele empreendedor que está com a dor lá de, putz, eu tenho a fatura do cartão para pagar, tem a DAS, né, o sócio maior aí, que é o governo cobrando imposto. Por onde eu começo no digital assim? Começa pequeno, cria suas redes sociais, se você não tiver, tenta ganhar um pouquinho de autoridade com o produto ou serviço que você oferece, vendendo, tenta gerar valor naquilo que você entrega para o teu cliente, né? Mais uma vez, não fale de você, fale dele, mostre para o que você vende, o seu produto ou serviço pode fazer por ele. Esse é o primeiro passo, e começa pequeno. Né? Começa pequenininho, vai investindo, faz um teste, visto aqui, sei lá, 300, 400 reais, pô, me trouxe, sei lá, 10 clientes, já pagou esses 400 reais, tenho condição de atender mais gente, tenho, vou para 600, vou para 500, mês a mês ele vai colocando, porque assim, o tráfego pago não tem jeito, traz retorno, bem feito dá retorno, muito difícil o empreendedor não ter retorno, mas precisa estar baseado em dados. Porque baseado em dados hoje evita com que ele rasgue dinheiro, né? Você se estrutura uma campanha já minimamente com os dados que você pega rapidamente ali nas ferramentas, você evita você investir errado. Uhum. Então, a ideia é teste, mas teste com dados. Tentando entender quem é o teu cliente, onde ele está, quais são as melhores mídias para eu divulgar. Começa pequenininho, deu resultado, vai escalando aos poucos. E aí você vai ter um resultado, vai ter sucesso, teu negócio vai ser bem validado, né? Vamos dizer assim, você vai investir com algo validado, vai crescer validando o teu negócio. Acho que isso é uma dica boa, final. Boa. Marketing não é sobre mim, é sobre escutar os outros, né? Exatamente. Bela conclusão, é isso. Não vou falar que eu sou bom, eu vou falar o que você quer ouvir para converter. Exatamente, mas assim, não é só falar o que ele quer ouvir por ouvir, né? Eu entender de fato que eu tenho de fato uma solução. Todo negócio é baseado numa solução. A gente está aqui propondo uma solução. Todo mundo que começou na garagem, lá o Steve Jobs, ele estava propondo uma solução. Ele tinha um sonho de que o que ele fazia, de alguma forma, ia beneficiar alguém. Uhum. Quando o Jobs criou a Apple, o Zuckerberg criou o Facebook, e outras tantas empresas, IBM, qualquer empresa que nasceu e que hoje é grande, nasceu de um sonho, mas que esse sonho não estava tão baseado em ficar rico, em ficar milionário, mas era que aquele produto ou serviço que ele estava desenvolvendo ia beneficiar alguém, ia curar uma dor, ia resolver um problema. E todos os negócios que resolvem problema, desde o Uber criou uma economia. Né? Quantos empregos a Uber não gera no mundo? Uhum. Ela criou uma economia dela. Né? Então, assim, quando você tem um produto ou serviço que entrega valor agregado para as pessoas, que resolve uma dor, é só contar uma boa história que vai atender o cliente. Então, o fato resolve uma dor e conta uma boa história, você vai engajar com o teu cliente. Que aula, hein? É isso, pessoal. Valeu. E até a próxima. Tamo junto.